Olá, caros alunos. Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de eletrostática, falando um pouco sobre a lei de Coulomb, que cria uma relação matemática entre a força elétrica e os valores das cargas e a distância entre elas. Vamos lá. E como foi discutido na aula anterior, a gente sabe que as cargas que têm o mesmo sinal sempre vão ter aqui uma força de repulsão, e cargas que têm sinais opostos vão ter uma força de atração. Isso vai ser importante porque, como a gente já sabe, a força vai ser uma grandeza vetorial. Então, eu preciso entender para onde aponta essa força e, para isso, essa informação é útil. E muitas vezes eu vou precisar representar isso numa resposta de questão colocando o vetor força, caracterizando esse vetor força. Chegamos então à lei de Coulomb, que é uma equação que está aqui para trazer para a gente uma relação matemática entre as cargas elétricas e a força elétrica que vai surgir entre elas, que vai levar em consideração, é claro, a distância que está aparecendo entre elas. Então, olha só. Aqui eu tenho que a força elétrica ela vai ser proporcional às cargas, ou seja, quanto maiores os valores, os módulos dessas cargas, maior será a força elétrica envolvida, e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Esse K aqui, nossa constante eletrostática, ele é a nossa constante de proporcionalidade. Então, quanto maior essa constante, mais as cargas vão influenciar a força. Porém, no nosso caso, essa constante aqui, ela realmente vai ser uma constante que a gente vai usar na maioria das questões o valor da constante do vácuo, que é K0 vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons, metros quadrados, por Coulomb quadrado. E aí essa unidade a gente pode tirar daqui, né? Newton é a unidade de força, então o que tem que sobrar é Newton. Eu estou multiplicando por duas cargas em Coulomb, então a minha unidade vai ter que levar isso em consideração. E D, distância em metros quadrados, ou distância em metros, quando eu levar ao quadrado, metro quadrado. Então essa é a nossa ideia base de força aqui, que é o que diz a lei de Newton, a lei de Coulomb. Aqui a gente tem um pequeno esquema onde fica claro como que essa relação se dá. A questão de notação eu posso usar Qzão e Qzinho, ou Q1 e Q2. Eu coloquei os slides para ficar claro que as duas notações podem ser utilizadas. Aqui frisei mais uma vez o valor dessa constante, para que vocês tenham em mente. Em questões de prova, isso costuma aparecer. Em uma prova escrita, eventualmente, você teria essa informação na prova. Tá? Então, se as cargas forem de mesmo sinal, os vetores vão apontar para fora. Essas cargas vão ter uma força de repulsão entre elas. E se as cargas forem de sinais contrários, as forças apontam para dentro. E as forças têm que ser iguais nesse caso, porque terceira lei de Newton, ação e reação. Então, se você calcular a força que a carga 1 faz na carga 2, automaticamente você também está calculando a força que a carga 2 faz na carga 1. Tá? Sabendo os valores delas, a gente vai ter essa informação toda. A balança de torção, ou balança de Cavendish, foi um experimento realizado tanto para descobrir o valor da constante gravitacional, como o valor da constante eletrostática. Se você observar a estrutura das equações, voltando aqui lá no primeiro ano, força gravitacional é uma constante, que é o G, vezes massa do corpo maior, vezes massa menor, dividido por D ao quadrado. E a força gravitacional é essa, a força elétrica, como a gente acabou de ver, constante elétrica, vezes a carga maior, vezes a carga menor, dividido pela distância ao quadrado. Dá para ver que existe uma semelhança matemática grande entre essas duas equações. A de cima, a lei da gravitação de Newton, a de baixo, a lei de Coulomb. Aqui, o experimento montado é o mesmo, porque a estrutura física dos campos que geram essas forças são muito parecidos em vários aspectos. Então, olhando aqui melhor para esse experimento, como é que ele foi realizado? Aqui a gente tem duas esferas, eu posso pensar em duas cargas ou em dois objetos de massa, e uma certa fibra que é resistente ao torque, ou seja, ela não vai girar fácil. Conforme ela gira, eu consigo medir o ângulo de inclinação
desse raio de luz. Então, o raio de luz que bater aqui, ele vai sofrer um desvio e eu consigo, através dessa escala, saber quanto foi esse desvio para poder calcular qual foi a força. Então, com isso, eu preciso conhecer as massas dos dois objetos e a distância, ou as cargas dos objetos e a distância, para poder fazer esse cálculo. Tá? Não se preocupe, a gente não vai ter que fazer o cálculo de torção, que isso envolveria mecânica no nível mais avançado, mas a ideia é relativamente simples. Você aproxima as esferas, quanto mais girar, mais força está tendo no meu sistema. Separei agora para a gente trabalhar um pequeno exemplo de aplicação da lei de Coulomb, onde a gente vai poder ver o cálculo acontecendo e perceber os detalhes e as nuances desse tipo de raciocínio. Então acompanhe comigo. Duas esferas separadas por uma distância de 5 centímetros. Então, como de costume, a primeira coisa que você faz é anotar os valores que a questão está te dando. Então, a distância é de 5 centímetros. E as duas cargas, vamos chamar de Q1 e Q2, ou Qzão e Qzinho. Vamos Q1 e Q2. Q1, eu tenho uma carga Q1, que ele diz que é igual a 2 microcoulombs, e uma carga Q2, que é igual a menos 4 microcoulombs. Bom, esse micro, ele é um prefixo que vai indicar que eu tenho a milionésima parte de alguma coisa. Então, um microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, isso vale para as duas grandezas que estão em microcoulomb, 10 elevado a menos 6. Aqui eu tenho 5 centímetros. O C é a centésima parte. Então, centímetros é a centésima parte de 1 metro. Então, isso aqui seria um 10 elevado a menos 2. Então, para a gente converter e já fazer o cálculo direto, a minha distância, só para a gente reescrever aqui embaixo, escrever na frente melhor. A minha distância, ela ficou de 5 vezes 10 a menos 2 metros. A minha Q1, ela ficou de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A minha Q2, menos 4, tá? O menos é porque a carga é negativa, vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A constante eletrostática, quando ele não diz para a gente o valor, a gente vai entender que é o mesmo que estava na tabela que eu coloquei atrás, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Primeiro passo sempre vai ser essa organização das informações. Partindo daí, eu posso tentar montar o meu cálculo, que vai ser F é igual a K, 9 vezes 10 a 9, vezes Q1, 2 vezes 10 a menos 6, vezes Q2. Aqui, se você lembrar da equação que eu coloquei lá atrás, ela vinha em módulo. Então, eu não preciso colocar o sinal de menos dentro do meu cálculo. Ele serve para me dizer que essa força é de atração. Tá? Mas eu não preciso dele no meu cálculo. E se eu colocar esse sinal de menos, eu vou ter que lembrar de usar parênteses. E aí o significado do sinal de menos na resposta seria uma força de atração, mas eu não preciso disso para resolver o meu problema. Tá? Então, vamos ignorar esse sinal para esse cálculo. 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 5 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Primeiro desafio cumprido, eu acabei de montar aqui a resolução dessa primeira parte. Para a segunda parte, a gente precisa organizar os detalhes que a gente sempre confunde. Então, como é que eu resolvo essa conta com essas potências de 10? Primeiro, você vai juntar o que não é potência de 10. Então, você vai fazer 9 vezes 2 vezes 4, o que vai dar 72. Então, vou colocar aqui que a minha força é igual a 72 vezes 10. Agora conserva a base 10 e soma os expoentes, só que esses dois são negativos. Então fica 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Então fica 10 elevado a menos 3,
dividido por 5 ao quadrado, 25, vezes... quando eu tenho um expoente fora do parêntese e um dentro, eu multiplico os dois expoentes e permanece o sinal. Então, fica 2 vezes 2, 4. Então, fica vezes 10 elevado a menos 4. Continuando aqui na frente, vou fazer 72 dividido por 25. 72 dividido por 25. Está dando aqui força é igual a 2,88 vezes 10. Agora, para essa divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Só que esse aqui já é negativo. Então, menos com menos, mais. Então, vai ficar menos 3 mais 4, que dá 1. Porque 4 menos 3 é 1. Então, posso dizer que a força é 2,88 vezes 10 a 1, ou posso já deixar o resultado mais bonitinho. Uso esse índice aqui para andar uma casa para cá. 28,8 newtons é a força nesse caso que a gente está pegando aqui para esse item A. Vamos agora para o item B. Então, no item B, ele muda um pouco a situação. Como a gente pode perceber, o que está acontecendo aqui? Se colocarmos as esferas em contato, e aí depois afasto por 2 centímetros. Então, a nova distância que eu vou usar é 2 centímetros. Só que antes disso, ele colocou as duas esferas em contato. Tá? Então, a gente está pressupondo que está acontecendo aqui uma eletrização por contato nessa questão. O que acontece na eletrização por contato? Eu tinha uma carga antes, Q1, que era 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Eu tinha uma carga Q2, que valia menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Só que eu vou colocar elas em contato. Quando eu coloco elas em contato, elas se somam. Tá? Lembrando que o 4 é negativo. Então, vai ficar menos 4 mais 2. Então, a minha carga total, pensar aqui na Q total, ela vai ser de menos 2 vezes 10 a menos 6. Só que elas são idênticas e eu vou afastar elas depois. Então, a carga vai se dividir em partes iguais. Desse jeito, cada uma das duas vai ficar com uma carga de 1, porque eu vou dividir isso aqui por 2, já que são dois corpos, duas cargas, eu vou dividir por 2. Então, a carga de cada um deles vai ser de menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aquele processo de eletrização por contato. Eu encostei, a carga se dividiu entre eles. Quando eu separar eles, eu vou ter um valor de carga novo para cada um. Nesse caso, eu tinha uma que valia 2, outra menos 4. Juntei, somei, menos 4 com 2, deu menos 2. Aí eu vou dividir, deu menos 1 vezes 10 a menos 6 para cada. Agora, com essa informação, eu vou fazer o mesmo cálculo da lei de Coulomb. O item B é mais difícil porque tem esse detalhe, mas partindo daí eu só preciso fazer o mesmo cálculo, que é força constante vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Aqui está em centímetros. Vou trocar esses centímetros por 10 a menos 2 para passar direto para metros. Assim a gente ganha um pouco de tempo de cálculo. Então, olha só. F é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 1, vezes 1. Na verdade, vezes 1 vezes 10 a 6, né? Então, vezes 1 vezes 10 a 6, menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6, dividido aqui só daqui até aqui, por 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, todos os cuidados que eu tive no item A, eu vou ter que tomar esses cuidados de novo no item B. E aí eu preciso prestar atenção nas propriedades para fazer esses cálculos, que é muito comum a gente ter erros, não porque você não sabe fazer, mas porque você não lembrou de um detalhezinho no raciocínio de trabalhar com essas frações, com essas potências. Então, aqui 9 vezes 1 vezes 1, força vai ser 9, tá? 9 vezes 1 vezes 1 dá 9. Vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, então vai ficar 10 elevado a menos 3, dividido por 2 ao quadrado,
4 vezes 10 elevado a menos 4, porque 2 vezes 2, esse aqui, 2 vezes 2, 4, continua o sinal de menos. Fazendo a divisão, f é igual, eu tenho agora 9 dividido por 4, que dá 2,25, vezes 10 elevado a 1, permanece, então minha força vai ficar de 22,5 newtons. O que mudou? No item A era uma força de atração e no item B é uma força de repulsão, porque as duas são negativas. No item A, uma era negativa, outra é positiva. Agora, as duas negativas, essa força é de repulsão. Tá? A questão não exige imagem, não exige desenho nem nada, então a gente pode simplesmente concluir com essa informação e já fica suficiente. Para finalizar, só falta a gente comentar um pouquinho mais sobre esses prefixos que podem aparecer. Então, os múltiplos são os que são maiores, os submúltiplos são os que são os menores. A gente vai poder substituir simplesmente trocando a letra que aparece por uma potência de 10 equivalente. Então, por exemplo, o hexa, a gente pode tirar o E maiúsculo, colocar 10 elevado a 18, peta, 10 a 15, tera, 10 a 12, giga, 10 a 9, mega, 10 a 6 e o quilo, K, 10 a 3. Essas são os maiores, então mil, milhão, bilhão, trilhão e assim por diante. Tá? As que são menores vão ser mais utilizadas por nós nesse momento na eletrostática, porque geralmente as cargas vão ser menores que 1. E aí a gente vai acabar usando muitos prefixos menos. Então, o mili, que é a milésima parte, eu vou tirar o mzinho e colocar um 10 a menos 3 no lugar. Micro, que foi o que a gente usou no nosso exemplo, 10 a menos 6. Tudo isso vai estar lá um número, tal coisa, tantos milicoulombs. Você vai tirar o milho e colocar 10 a menos 6. Então fica 2 vezes 10 a menos 6 e assim por diante. Nano, 10 a menos 9. O nano aqui, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. O feto, 10 a menos 15. E ato, 10 a menos 18. Esses últimos a gente vai usar muito pouco, na verdade é muito raro cair alguma questão. Na real, os que eu grifei de amarelo são os que mais vão aparecer em questão e os que eu grifei de verde vão aparecer com intensidade menor, então a preocupação acaba sendo menor e do mais pode aparecer alguma questão com a massa em quilogramas, quando a gente for começar a misturar algumas coisas no conteúdo, mas no geral essas aqui, para eletrostática, a gente não vai usar, então são valores bem baixos, que geralmente vão ter, por isso mili, micro, vão aparecer o tempo todo nas nossas questões. Então era isso que eu tinha para hoje, galera. Bons estudos e cuidem-se.